Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Ética 1. Espero que todos se encontrem bem. O propósito da aula de hoje é discutir um pouco das questões metaéticas que nós temos nos preocupados desde dos nossos últimos encontros, não é? A partir de Wittgenstein. Muitos conhecem a obra desse autor, especialmente como uma análise sobre a linguagem e talvez como sendo um dos grandes filósofos do século passado. O que acontece é que muitos também interessados em metaética se debruçaram na obra do próprio Wittgenstein para tentar desenvolver e compreender um pouco mais as teorias que ele desenvolve no âmbito da linguagem, da epistemologia, para o cenário da ética, mais especificamente para o cenário da metaética. É por isso que na aula de hoje a gente vai discutir, e eu faço aqui um recorte, não é? Nós iremos discutir a obra Tratados Lógico-Filosóficos, mais especificamente nós analisaremos o grupo de aforismos, dos aforismos 6, que, digamos assim, dentro da grande obra do Wittgenstein, esse grupo de aforismos, não é? Concentrariam, digamos assim, uma discussão um pouco mais filosófica, uma discussão um pouco mais voltada para questões metaéticas. Eu inicio aqui com uma passagem para a gente tentar entender esse cenário, não é? No aforismo 6.421, Wittgenstein diz o seguinte: é claro que a ética não se deixa exprimir. A ética é transcendental. Ética e estética são uma só. Essa passagem, como a gente vai ver, diz muito sobre o modo como o Wittgenstein observa as chamadas pseudoproposições, não é? Especialmente da ética, ou pseudoproposições de cunho valorativo, especialmente a ética e estética, o modo como ele observa a função, digamos assim, dessas pseudoproposições dentro da linguagem. E se a gente for observar de um modo um pouco mais aprofundado, nós veremos que o Wittgenstein tem uma visão oriunda da tradição do positivismo lógico que parece relegar ou colocar em um segundo plano essas discussões sobre ética e estética. Então isso é um ponto interessante. O que é também importante que a gente entenda, só para a gente contextualizar um pouco aqui, é que a proposta do Wittgenstein, de um ponto de vista um pouco mais amplo, não é? Como nós poderíamos dizer, a tentativa dele é de reduzir a linguagem significativa às proposições figurativas dos estados de coisas. Ou seja, nós temos uma preocupação sobre aquilo que pode ser dito ou que pode ser expresso proposicionalmente. Em detrimento a isso, nós teríamos exatamente as proposições, que não serão consideradas proposições, mas pseudoproposições, que são exatamente os juízos morais. E estes são incapazes de serem portadores de verdade ou falsidade, restando essas pseudoproposições, tais como ética e estética, no campo da ética e estética, nada mais, nada menos do que mostrar. Isso é interessante porque Wittgenstein tem uma preocupação, que já na obra, no texto, né, do Conferência sobre Ética, que é exatamente a tentativa de perceber que falar sobre ética ou religião é, em certos aspectos, falar sobre o limite da linguagem. E isso é interessante pelo seguinte: Wittgenstein foi um autor que desenvolve a sua teoria preocupado basicamente com as questões da linguagem, ou, se você imaginar, não é o primeiro Wittgenstein, ele investiga a função do Tratados Lógico-Filosóficos, é investigar as condições de possibilidade da linguagem. Então, nesses termos, não é, o que ele desenvolve enquanto filosofia é uma doutrina da forma lógica das proposições científicas. Se isso
se comprova, não é? Ou se essa é a intenção do Wittgenstein, então fica muito claro para ele essa distinção que ele vai tentar estabelecer entre o dizer e o mostrar. Sendo que o dizer diz respeito às ciências e nós teríamos juízos, nesse caso, factuais, do tipo juízos descritivos, que descreve estados de coisas do mundo, porém nada diz sobre o valor desse estado de coisas no mundo. E isso é interessante, porque você trata, na verdade, de uma representação do mundo via linguagem ou via preposição, e essa proposição representa o mundo, não é? Uma representação do mundo como ele realmente é. Então, dizer sobre como é o mundo é descrever este mundo. Um exemplo que nós poderemos imaginar aqui é quando você fala sobre um caso de assassinato. Você pode fazer uma mera descrição do fenômeno do assassinato enquanto o estado de coisas no mundo. Um corpo que sofreu algum tipo de dano, imagine, não é? Recebeu um projétil, uma bala, e por conta disso perde sangue e morre, não é? Esse tipo de descrição desse estado de coisas no mundo não é a mesma coisa que valorar sobre o mundo. Por isso que essa proposição, enquanto dizer, ele é meramente um juízo factual. Ou seja, ele é uma representação do mundo a partir de uma visão ou de uma condição de que a proposição seja bipolar. Quer dizer, ou ela é verdadeira ou falsa. Essa é a condição para nós falarmos de uma proposição factual sobre o mundo, uma proposição que descreve o mundo. Então, se você diz coisas do tipo, tentando descrever um estado de coisas, tais como esta caneta vermelha, nós subjugamos a minha proposição de representação do mundo e observamos se, dentro dessa estrutura bipolar, ela se enquadraria em uma condição de verdade ou de falsidade. Ou seja, se a minha proposição é verdadeira ou falsa. Se a minha proposição não corresponde ao estado de coisas no mundo, por exemplo, esta caneta vermelha, nós diríamos então que a minha proposição é falsa. Porque dentro desse estado de coisas, a caneta a que eu estou me referindo é azul. Então esse tipo de análise do juízo enquanto uma proposição tem uma clara intenção de estabelecer uma ideia de que a estrutura da proposição, em termos de verdade e falsidade, se assemelha à estrutura do mundo. Esse tipo de relação, não é? Ele é fundamental para as ciências e para as descrições que nós podemos perceber dentro dessas condições. Qual é o ponto? O ponto interessante aqui é que a gente tem o outro lado, digamos assim, da moeda, que é exatamente a noção, as pseudoproposições, que mostram ou apresentam valor sobre o mundo. E esses juízos, em detrimento aos juízos factuais que descrevem, são juízos valorativos. E esses juízos valorativos são juízos da estética ou juízos da ética. Por exemplo, você pode dizer, este é um belo quadro, esta é uma bela flor. Então nós estaríamos emitindo um juízo valorativo estético sobre um estado de coisas do mundo, dizendo que uma flor é bonita ou não, por exemplo. Da mesma forma, não é? Esses juízos, de um ponto de vista ético, essas pseudoproposições, elas não são proposições porque elas não são passíveis dessa condição bipolar de verdade e falsidade, ou elas não podem ser verificadas enquanto tais. Essas proposições ela têm um outro sentido, um outro propósito, que é exatamente valorar o mundo. No caso, dizer se determinadas ações são corretas ou incorretas. Ou ainda dizer se determinado quadro é belo ou feio, ou seja, causa desprazer ou causa prazer. Então essas questões, não é? Elas são fundamentais para que a gente possa entender um pouco desse cenário onde ocorrem essas discussões. E o que nós teríamos então é um juízo valorativo que mostra como o mundo é, essa diferença entre juízos entre fato e valor. Esses juízos valorativos, que dizem algo sobre o mundo do ponto de vista valorativo, eles não são possíveis de serem ditos de um ponto de vista proposicional.
O que nós temos como consequência é que os juízos, tanto éticos ou estéticos, não são proposicionais, pois não se aplicam a essa condição, não se submetem à condição da bipolaridade em termos de análise como verdadeiro ou falso. E um exemplo muito simples para a gente ver isso, não é? É se você imaginar que a gente emite um juízo do tipo, esta caneta é vermelha, e a gente consegue dizer que esse juízo descritivo sobre o mundo é verdadeiro ou falso, então a gente diz, a gente tem uma proposição em que a gente tenta oferecer uma relação entre a estrutura da proposição com a estrutura do mundo. Qual é o outro lado da moeda, digamos assim, não é? Os juízos valorativos, que são juízos que não dizem, mas mostram. O que tem esses juízos como uma característica, ou qual é uma das características centrais desse juízo? Esses juízos não são avaliados em termos de verdade e falsidade. Esses juízos são analisados do tipo correto e incorreto. Então você vê algum tipo de um estado de coisas no mundo do tipo, imagine um filho que de alguma forma agride o seu pai porque ele não lhe deu dinheiro para ir ao cinema, não é? O que a gente faz em relação a essa ação? Ou você imagina emitir um juízo sobre isso do tipo, os filhos não devem bater nos pais por dinheiro. Imagina um exemplo simples. Esse tipo de juízo, não é, que nós elaboramos, ele não pode ser analisado em termos de verdade e falsidade. Por exemplo, se você bate no seu pai, isso é falso. Se você não bate, isso é verdadeiro. Não. Você trata isso como sendo correto e incorreto. Da mesma forma, emitir um juízo estético, nós estamos falando ainda de um tipo de juízo valorativo, do tipo, o quadro da Mona Lisa é belo. Você não diz, de um ponto de vista estético, que ele é belo porque é verdadeiro, mas ele é belo porque apraz, é agradável aos nossos olhos. Ou então você diz que é um quadro feio, ou seja, ele desagrada ao nosso olhar ou causa algum tipo de desprazer. Essa distinção é fundamental, não é? Se nós queremos chegar, então, a delimitar um pouco mais o campo da ética. Por quê? A gente não vai fazer uma retomada aqui das discussões do Wittgenstein sobre a linguagem, mas o que é importante a gente discutir nesse ponto é a distinção entre dizer e mostrar. Se a gente está, então, colocando a posição no âmbito sobre o mostrar, a gente precisa perceber dois pontos centrais, entre outros, não é? Sobre, primeiro, que a ética, enquanto definição, ela não pode ser ensinada. E segundo, que cabe à ética analisar a natureza dos juízos morais, pois se trata de uma investigação geral sobre o bom. Essa questão sobre a definição da ética, ela é fundamental para que a gente possa compreender como Wittgenstein distingue proposições e pseudoproposições, proposições com valor científico, factual, pseudoproposições com juízos valorativos, incluindo-se a ética e a estética. E por que a ética é, então, uma pseudoproposição? Se a gente imaginar o objetivo do Tratados Lógico-Filosóficos do Wittgenstein, fica um pouco mais claro. E eu elenco aqui para vocês, não é? 5 pontos que são interessantes de se observar na estrutura geral da teoria do Wittgenstein. Primeiro, Wittgenstein propõe fazer, como eu disse, uma reflexão lógica sobre a natureza da proposição. Isso é uma análise sobre a própria possibilidade da linguagem. Segundo, Wittgenstein descobre ou percebe um equívoco da filosofia tradicional, feita até então, não é? Que era de pensar que a filosofia tem algo a dizer. Não compete à filosofia fazer esse tipo de exortação. Segundo, a filosofia pode e faz pseudoproposições. Terceiro, não é? Nós precisamos imaginar ou recolocar a possibilidade da filosofia oferecer ou ter uma função distinta que não essa de dizer algo sobre o que se deve ou não fazer. Ou seja, reposicionar a filosofia
de uma forma mais propedêutica. Talvez ela possa nos auxiliar a percebermos melhor algumas questões sobre linguagem, sobre ética, sobre estética, não é? De um modo um pouco distinto. E por fim, nós devemos considerar também, não é, como um objetivo do Wittgenstein, desenvolver um grupo de aforismos, que são os aforismos 6, para tratar de questões como a questão da vontade, a questão do solipsismo do agente e o problema da ética. Então, esses objetivos, não é, eles são fundamentais. O que eu leio aqui para vocês agora, e vocês podem acompanhar a partir dos vossos textos, é exatamente uma passagem extremamente esclarecedora do Wittgenstein no Tractatus. Olhem o aforismo 6.4 até o aforismo 6.421. Diz ele: todas as proposições têm igual valor. Essa primeira frase, isso é só para dizer que epistemicamente as proposições que se submetem àquela condição de verdade em termos bipolares de verdade e falsidade possuem o mesmo valor epistêmico. Ou seja, eles podem ser analisados em termos de verdade e falsidade. Segundo ponto, se as proposições são uma preocupação de nós estabelecermos uma espécie de conexão entre a estrutura lógica da linguagem com a estrutura do mundo, o aforismo 6.41 vai dizer: o sentido do mundo deve estar fora dele. Se o mundo é essa esfera factual, não é? De uma estrutura epistêmica em que você fala sobre verdade e falsidade, mas não insere valor nele, significa que as questões valorativas que nós tentamos inserir nesse estado de coisas, ou nós oferecemos a esse estado de coisas, só pode vir de fora, que não do próprio mundo. Ou seja, ele está querendo dizer que o valor que nós inserimos no mundo vem de algum lugar que não do próprio mundo. Terceiro, é por isso que tão pouco deve haver proposições na ética. Primeiro, ele está dizendo: todas as proposições têm igual valor. Isso significa que as proposições da ética, se fossem possíveis, teriam todas o mesmo peso, o que seria um tanto estranho para a resolução dos nossos problemas éticos. Não é? Esse é o primeiro ponto. Segundo, não pode haver proposições na ética, haja vista que o sentido do mundo está fora do próprio mundo. E se as proposições, ou seja, os juízos factuais, dizem respeito ao estado de coisas do mundo e são proposições, significa então também dizer que as proposições da ética não são proposições, mas pseudoproposições, porque elas são juízos valorativos que se apresentam a partir de um sentido dado ao mundo de fora. A consequência que o Wittgenstein tem, então, é dizer: é claro que a ética não se deixa exprimir. Ela não se deixa exprimir em termos de proposições como verdadeira ou falsidade. A ética é transcendental. Afinal de contas, como eu disse aqui para vocês, o sentido do mundo está fora dele. Então, se o sentido do mundo está fora dele, e a ética e a estética, não é? Tentam oferecer sentido ao mundo, é óbvio que a ética e a estética têm que estar fora do mundo, ou seja, são transcendentais. É nesses termos que o Wittgenstein vai dizer que tanto a ética quanto a estética são uma e mesma coisa. Qual é o ponto? O ponto todo, então, nessa análise, é tentar dizer que a ética possui um campo muito específico, ou melhor dizendo, Wittgenstein tenta delimitar o campo da ética. E nesse ponto, como eu disse para vocês, nós temos algumas consequências em relação à definição de ética. Primeiro, a ética não é uma doutrina particular que estabelece um conjunto de regras para conduzir os homens ao bem, ou seja, como o próprio Moore diz, não compete à ética exortar ou dar conselhos. Isso quer dizer o quê?
que a ética não é uma doutrina particular sobre o que você deve fazer. A ética é, nesses termos, metaética, porque ela é uma análise da linguagem moral, tal como, tanto quanto queria o próprio Moore. A ética não pode ser ensinada. Se a ética é exatamente essa possibilidade de oferecer sentido ao mundo de um ponto de vista valorativo, não é de se estranhar também que a ética não possa ser ensinada. Ela não é algo meramente instrumental, como aprender a tarefa de ser um bom carpinteiro ou ferreiro. Terceiro, a ética deve analisar a natureza dos juízos morais, pois se trata de uma investigação moral sobre o bom. Por quê? Porque o bom é um valor. E esse valor, e esse bom enquanto valor, irá oferecer sentido ao mundo. Por isso que compete à ética fazer esse tipo de investigação geral sobre o bom. Disso nós extraímos algumas consequências, que são, simultaneamente, não é, positivas e negativas. O ponto negativo que a gente extrai aqui é o seguinte: a ética não pode dizer, ela pode tão somente mostrar. Lembre-se, juízos factuais são juízos ou proposições que a estrutura da linguagem se adequa à estrutura do mundo. Não é o caso da ética, porque afinal de contas ela precisa oferecer sentido ao mundo. Ela oferece sentido ao mundo. Segundo ponto, a ética não é uma ciência. Esse é um ponto fundamental, afinal de contas ela não trata de juízos factuais. A ética não pode estabelecer um conjunto de regras morais, ou seja, a ética não pode definir uma espécie de sentido da vida ou definir aquilo que é uma boa vida. A função maior da ética é tentar analisar e oferecer uma investigação adequada sobre o bom. Por fim, nós diríamos também que os valores são relativos e não absolutas. Afinal de contas, esses valores são dados a partir de pseudoproposições e eles não estão relacionados a uma propriedade moral, um fato moral pré-estabelecido. Nesse ponto, nós poderíamos dizer que Wittgenstein é um antirrealista. Por quê? De um ponto de vista metaético. Por quê? Porque, primeiro, ele não acredita que existem fatos ou propriedades morais. Esse é um ponto fundamental para nós entendermos em Wittgenstein a impossibilidade de um tipo de realismo. Perdão. Do outro lado, nós temos um ponto de vista positivo em relação ao que a ética é. Embora a ética não possa dizer não é nada sobre o mundo, ela pode mostrar o que deve ser feito. Essa distinção é fundamental, porque nós temos aqui o que a Philippa Futter-Ascombe vai discutir depois, como as chamadas direções de ajuste dos nossos juízos. Existem dois tipos de direção de ajuste. Direção de ajuste do mundo em relação à mente e direção de ajuste da mente em relação ao mundo. Juízos factuais, ou seja, juízos descritivos que dizem sobre o mundo, possuem como direção de ajuste a ideia de que a mente deve se adequar ao mundo, ou seja, a estrutura lógica da proposição deve se adequar à estrutura do estado de coisas do mundo. Isso demonstra exatamente, primeiro, se trata de uma relação assimétrica, e segundo, que essa direção de ajuste diz que quem precisa se adequar ao mundo não é o mundo que precisa se adequar à minha proposição, mas é a minha proposição que precisa se adequar ao mundo. Essa é a direção de ajuste que nós temos nesse caso. Por quê? Porque a ideia é exatamente esse tipo de direção de ajuste. Eu digo, essa caneta vermelha. O ponto todo desse tipo de direção de ajuste, não é? É exatamente demonstrar que é nessa direção de ajuste em que a minha linguagem ou a minha proposição precisa se adequar à estrutura do mundo, quando a minha proposição bate de frente ou não combina, digamos assim, com o estado de coisas ou a estrutura do mundo, quem tem que mudar não é a estrutura do mundo, mas é a minha proposição. Então, nessa relação entre você ter um estado de coisas, tal como uma caneta azul, e a minha proposição, esta caneta vermelha,
quem tem que se adequar nessa situação é a minha proposição à estrutura do mundo. Por quê? Porque se eu manter essa proposição, ela vai ser uma proposição falsa. E ela não vai se adequar à estrutura do mundo. É por isso que nós diríamos, então, que nós teríamos que refazer a minha proposição e dizer, esta caneta é azul. Quando eu faço isso, eu adequo a minha estrutura da linguagem, a minha proposição, à estrutura do mundo. Veja a diferença em relação aos juízos morais, por exemplo, ou juízos da ética. A direção de ajuste não é mais da mente em relação ao mundo, mas é uma direção de ajuste do mundo em relação à mente, no seguinte sentido. Quando eu elaboro frases ou um juízo moral, chamem de pseudoproposição, para usar a linguagem do Wittgenstein, dizendo que os filhos devem honrar os pais na velhice, se eu encontro em algum estado de coisas em que os filhos estão maltratando, não estão honrando seus pais na velhice, nessa situação em que eu elaboro um juízo moral, os filhos devem cuidar dos pais na velhice, e eu vejo um estado de coisas no mundo, a estrutura do mundo indica que existem filhos que não cuidam de seus pais na velhice, eu não preciso refazer o meu juízo valorativo para adequar a estrutura do mundo. O que eu vou fazer como exigência é que a estrutura do mundo se adeque ao meu juízo moral. Por isso, é nesse sentido que o juízo moral possui uma força de oferecer sentido ao mundo e modificar essa estrutura a ponto de torná-la compatível com a minha pseudoproposição. Então, por isso que é fundamental dizer que o juízo moral ele é em primeira pessoa, não é? Por quê? Porque exatamente ele é uma tentativa do agente moral, não é? Do sujeito oferecer sentido ao mundo e mostrar o que deve ser feito. Segundo ponto, o sujeito nada mais é do que um sujeito solipsista em um processo transcendental. Esse solipsismo, não é? Indica que os juízos éticos são elaborados em primeira pessoa. Eles não foram frutos de uma comunidade moral. Segundo, a legitimação da regra é dada pelo próprio sujeito ao aceitar a norma, cujo critério é pensado a partir do seu uso e não a partir de uma fundamentação última. Então nós teríamos aqui com isso, não é? Uma distinção muito clara entre dizer e mostrar, e dessa distinção entre dizer e mostrar, nós extrairíamos essa condição de que a ética possui pontos positivos e negativos nesse sentido. Um dos dois pontos que eu gostaria de reforçar então seria o seguinte. Primeiro, há uma crítica metafísica a partir da linguagem feita por parte de Wittgenstein. E segundo, a definição da essência da proposição e a sua e as suas consequências lógicas, não é? São definidas a partir do espaço lógico daquilo que pode ser dito e não daquilo que pode ser mostrado. Isso é uma consequência extremamente importante. Então, para nós encerrarmos essa primeira parte, eu gostaria apenas de retomar aqui a passagem do 6.4, do aforismo 6.4, para dizer exatamente, reforçar essa tese da distinção entre dizer e mostrar e por que os juízos éticos e estéticos são tomados como pseudoproposições. De um ponto de vista epistêmico, todas as proposições têm igual valor. O sentido do mundo deve estar fora dele. No mundo, tudo é como é e acontece como acontece. Nele não há valor. E se houvesse, o valor não teria valor. Afinal de contas, ele digamos assim, faria parte dessa estrutura lógica do mundo e não seria dado como algo valorativo, ou seja, não poderia ser algo que oferecesse sentido ao mundo. Se houver um valor que tenha valor, então deve permanecer fora de todos os acontecimentos e do ser peculiar, pois todos os acontecimentos e o ser peculiar são acidentais.
O que faz o não acidental não pode estar no mundo, pois caso contrário, isso seria de novo acidental. Deve estar fora do mundo. Por isso, não pode haver proposições na ética. Proposições não podem exprimir nada além disso. É claro que a ética não se deixa exprimir, afinal, a ética é transcendental. A ética e estética são uma e mesma coisa. O ponto aqui para encerrar, então, é dizer que as pseudoproposições éticas mostram aquilo que deve ser feito ou aquilo que não deve ser feito na forma de oferecer valor ao mundo ou sentido ao mundo. E isso é fundamental para Wittgenstein. Por isso, de um ponto de vista da linguagem, a ética para Wittgenstein tem essas questões, ou esses pontos tanto negativos, no sentido de não ser uma ciência, de não dizer, mas apenas mostrar, mas também oferece questões positivas, do tipo, um juízo moral oferece sentido ao mundo, ele mostra o que deve ser feito, não é? É um juízo que é elaborado em primeira pessoa. Então, essas características sobre a ética, elas são importantes de um ponto de vista metaético, para definir primeiro que a tese do Wittgenstein é uma tese antirrealista e que a ética, nesses termos, possui um escopo e um espaço de manobra muito restrito, que são o espaço das pseudoproposições, a partir das quais, digamos assim, nós oferecemos sentido ao mundo. Essas discussões, elas são extremamente visíveis a partir do 6.4, não é? Do aforismo 6.4, e elas encerram em si exatamente essa questão sobre os limites da linguagem sendo tomados como os limites do mundo, ou seja, o pensamento e a realidade, a proposição e o mundo possuem um limite. Então, se os limites da linguagem são os limites do mundo, os limites das linguagens são as proposições que se adequam ao mundo. A ética e a estética, que são pseudoproposições, não estão dentro desse limite da linguagem, ou seja, estão fora desse mundo e oferecem valor a ele. É nesse sentido que Wittgenstein define essa questão sobre ética. Na próxima aula, eu gostaria de deixar como uma tarefa para vocês que vocês tentassem retomar essa definição sobre ética e tentar entender um pouco mais sobre essa questão de um sentido relativo e um sentido absoluto para o uso do bom a partir da obra Conferências sobre Ética. Leiam essa obra e tentem compreender um pouco melhor, não é? Como nós podemos definir o bom em termos de linguagem a partir da visão do Wittgenstein. Ok? Até mais.